Olá, amigas e amigos que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. A editora é a FEB e já estamos chegando no capítulo 38, com muita gratidão. Agradecer a você que está sempre aqui ouvindo, ao vivo ou gravado, este estudo. Pedir que nos ajude curtindo, compartilhando com as pessoas que têm o interesse de estudar o livro Espírita. Agradecer também o carinho. Nós estamos aqui finalizando o mês de agosto e no mês de setembro já completa um ano do estudo desse livro. Como passar rápido, né? Quem está acompanhando aí esses 38 capítulos, quando completar aí 39, nós já vamos ter um ano de estudo do livro. Passa muito rápido, né? Lembro que no primeiro capítulo, na introdução, eu falei com vocês que muito provavelmente nós iríamos estudar esse livro aí cerca de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses no máximo, e que vocês nos acompanhassem. Já estamos chegando aí a 1 ano. O tempo passa bastante rápido, está passando nessa sensação, mas a verdade é que nós estamos sendo útil. Quando a gente é útil, quando a gente está num trabalho no bem, nós entendemos que o nosso tempo está sendo bem gasto. Muitas pessoas reclamam que o tempo passa rápido, mas às vezes não conseguem ter atitudes boas e úteis para si e para o próximo no tempo. E às vezes vai observar um projeto que não deu andamento, que foi esquecido, já passou-se 3, 4, 5 anos. A nossa encarnação tem um tempo, tá, pessoal? Tem um prazo, nós temos algum tempo, mas se temos algum projeto aí, vamos iniciá-lo, juntar as nossas forças psíquicas, físicas para executar esse trabalho, que ainda dá tempo para todos nós. Vamos relembrando o capítulo 37, André Luiz está ali ainda na casa da Dona Isabel, junto com os outros amigos espirituais, conversando. E ali já anoiteceu, já entrou a alta madrugada, ultrapassando ali 1, 2 da manhã. E André Luiz começa a observar outros espíritos chegando, até que nós falávamos que a própria Dona Isabel se desprende do corpo físico e vai para uma excursão de esclarecimento com o marido. Falávamos do benefício que é dos espíritos que trabalham, que granjeiam bem na terra, que têm a oportunidade, ao dormir, de se desprender do corpo físico e ir para locais de benefícios espirituais esplêndidos, excursões de estudo, de crescimento espiritual, uma grande oportunidade. Nós vamos observar dos livros do André Luiz a partir de agora que essas excursões são muito comuns no plano espiritual. E nós já vamos iniciando o capítulo do 38, porque nós vamos falar dos sonhos. Um tema que gera muitas dúvidas em todos nós que entramos para o Espiritismo. E eu vou deixar de indicação aqui para vocês estudarem o capítulo de sonhos no Livro dos Espíritos. Lembrando que quando nós estamos estudando uma obra, nós temos que buscar a base dos estudos também em outros livros. E Kardec explica bem detalhadamente ali no Livro dos Espíritos, através da espiritualidade superior, a questão dos sonhos, ou seja, do desprendimento. Quando nós dormimos e o nosso corpo relaxa, se afrouxa e os nossos perispíritos se desprende e nós vamos para o plano espiritual. Isso está descrito ali no Livro dos Espíritos, e também as obras de André Luiz vai nos dar uma bela aula sobre essa questão. E também indico o livro Memórias de um Suicida, que fala muito sobre esse desprendimento dos espíritos. Quantos capítulos lá nós vamos ver médiuns que vão até o plano espiritual para trabalho, para aprendizado. E o que ocorre conosco todos os dias, dormimos e podemos nos desprender. Esse é um tema muito grande, pessoal, muito complexo. Obviamente eu vou me atentar ao que está no capítulo, porque a meta aqui é estudarmos o capítulo. Diante do estudo do capítulo eu posso ir trazendo outras
reflexões maiores ou menores. Mas aqui mesmo no canal nós já estudamos sobre os sonhos, tem outros também palestrantes que falam. Então quem tiver curiosidade, estude, mas nós estamos longe de compreender tudo sobre o sono ou sonhos aqui na Terra. O próprio mentor aqui, ele vai dizer, o Aniceto, ele vai dizer para André Luiz que na verdade nós estamos começando a entender este tema. Isso ele falou, obviamente, na década de 40. Depois tivemos outros estudos publicados na área da psiquiatria, da psicologia e também outras psicografias, informações vindas do plano espiritual que nós tivemos a respeito dos sonhos, ou seja, do desprendimento parcial através do sono, que nós chamamos de sonho. Então, repassando aí lentamente, nós temos os sonhos que podem ser oriundos das memórias recentes que nós temos, quando nós estamos ali entrando naquele período de sonolência. Nós temos também alguns sonhos do inconsciente e nós temos os sonhos ditos espirituais. Por isso que é essa bagunça, e ir para este caminho de interpretação dos sonhos pode ser um pouco confuso. E nós vamos tentar entender isso, porque neste capítulo André Luiz explica por que é tão confuso nós entendermos o nosso conteúdo do sonho. Tanto que nós, mesmo que trabalhamos na mediunidade, que somos médiuns, nem toda noite nós vamos ter informações espirituais através dos sonhos. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado, porque pode ser essa bagunça toda. E às vezes, para acontecer de fato um desprendimento, nós temos que estar um pouco mais relaxados naquele período ali de sono REM. Nem todo mundo tem essa habilidade de desprendimento fácil. Nem todos nós, nem toda a população. E muitos também, numa obra do André Luiz, mais para frente nós vamos ver, observando que às vezes nós até temos o desprendimento, mas ficamos ali mesmo no nosso quarto. E o nosso pensamento no plano espiritual, ou seja, quando a gente se desprende do corpo físico, o espírito também pensa. E a gente pensa algumas coisas ali, não conseguindo sair do quarto, aquilo ali pode ser também representado como uma informação que nós achamos que é verdadeira e não é. Então temos que ter um certo cuidado, sim. Às vezes nos desesperamos, às vezes quando nós relaxamos, essas memórias vêm, eclodem. Nós até falamos no evangelho dessa semana da importância do silêncio, por exemplo, silêncio verbal e silêncio mental. Quando nós não temos esses momentos de automeditação ou de meditação durante a semana, o dia, muito provavelmente, no momento que nós vamos deitar, vai eclodir algumas questões do nosso psiquismo. Quem nunca ali, a hora que deitou, teve aquele início de pegar no sono, começa a vir vários pensamentos, várias questões ou várias preocupações. É por isso que nós entramos ali na noite de sono um pouco conturbados. Mas como eu disse, não estamos aqui para aprofundar nesse tema, é um tema muito complexo, muito profundo, daria aí um simpósio de 4, 5 horas, trazendo várias informações, vários pesquisadores. Então eu estimulo a vocês a pesquisarem também, ler outros livros, assistir outros vídeos, entender um pouco sobre esse campo que o André Luiz está nos convidando a estudar aqui. E, como eu digo sempre, nós não somos detentores de uma verdade absoluta, porque neste campo, principalmente dos sonhos, nós estamos ainda engatinhando. Nós estamos começando o início, mesmo já tendo várias pesquisas psicológicas, psiquiátricas e também no campo da mediunidade. Eu, particularmente, acredito que nós ainda não conhecemos nem 30% de profundidade deste campo. E eu vou explicar por este livro. André Luiz ali está na casa da Dona Isabel, em alta madrugada, como eu disse, e ele vai dizer: numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se neste pouso de trabalho espiritual, na esfera que os encarnados chamariam de sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo.
nessa tarefa utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior. É possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Primeiro ponto do nosso estudo aí. Aconteceu comigo essa noite. Essa noite, ao acordar, eu me lembrei que eu passei a noite toda na casa espírita a qual eu estou trabalhando. Então, eu acordei com a sensação de que eu fiquei lá umas 5 horas. Fazendo o que, William? Não sei. Só lembro que tinha muitas pessoas, muita luz, conversei com várias pessoas sorrindo, algumas pessoas me orientando, outras eu orientando, enfim, acordei com essa sensação. Muitos médiuns também relatam que vão até as suas casas espirituais durante a noite e às vezes não lembram do que fizeram lá. Mas relatam, eu já tive vários sonhos nesse sentido, muitos e muitos sonhos. Já sonhei, às vezes, eu indo de carro buscar minha mãe e minha avó, levando até o centro espírita e passando a noite lá com elas, estudando. Já tive diversos sonhos nesse sentido. E o mentor aqui está explicando para o André Luiz que é muito mais fácil eles levarem os espíritos até esses locais que tem sempre a oração. Não é só o centro espírita, lembrando, pode ser locais de igrejas, casas de umbanda, casas de candomblé, locais onde propagam a espiritualidade, onde tem uma vibração boa, aonde há ali o bem, a oração empregada, que os espíritos têm menos dificuldade. Então, o que o Aniceto está falando aqui é que nesses locais, a vibração sendo melhor, é melhor para nós, enquanto encarnados, absorvermos as informações do sonho. Só que nem sempre isso acontece. Eis a grande questão. Então, às vezes, o mentor tem que te dar uma orientação, ele não consegue te levar até um local de espiritualidade. Então, ele vai informar você, mas às vezes vai ser mais difícil captar. Lembra que eu dei o exemplo do livro do Memórias de um Suicida? Lá tem um capítulo também que nós vamos observar um casal que é levado até esses locais, que eles vão pedir eles para receber um filho que tinha suicidado. E, obviamente, esse filho iria vir com alguns problemas, algumas questões físicas e espirituais. E eles falam que não querem, que não queria passar por essa prova agora. E ali eles são instruídos que no passado deles, eles firmaram esse compromisso, que eles já erraram muito. E eles acordam com essa sensação de que deveriam aceitar o filho. Por que ocorre isso? Eles foram levados até esse local espiritual, que é uma elevação melhor, então é mais fácil para ver registros espirituais. Não que que isso não possa ocorrer fora desses locais espirituais. Só que dentro desses locais espirituais é mais fácil. E lembrando também que a nossa casa espírita que nós frequentamos, o centro espírita ou a religião que você frequenta, lá é um posto de socorro espiritual que funciona durante o dia e principalmente durante a madrugada, quando há o desprendimento do corpo físico. Então, as nossas casas espíritas são celeiros de trabalho, principalmente depois ali de 11 da noite, meia-noite, a hora que a população adormece, esses espíritos são levados até lá. Quem participa de reunião mediúnica aqui vai entender o que eu estou falando. Muitas das vezes, quando nós estamos ali numa reunião mediúnica, o mentor fala assim, ou o mentor ou o orientador ali da reunião desencarnado, ele vai falar assim: meus irmãos, antes de dormir, se mantenham em prece, peça a Jesus, porque nós vamos continuar este trabalho espiritual durante a madrugada. E aí os médiuns da casa são levados até lá durante a noite. Pode ter ocorrido comigo isso essa noite, eu ter sido levado até lá para trabalhar, ou para assistir uma palestra, ou para conversar com os amigos que ali trabalham, enfim, não sei. Por que, William, que você não sabe? Você não é médium? Você não deveria saber? Nem sempre, pessoal. Por quê? Por vários motivos. O primeiro deles, às vezes não me era lícito saber o que ocorreu ali, porque eles sabiam, por exemplo, que eu poderia contar aqui para vocês. E talvez sejam informações particulares do centro, particulares das reuniões mediúnicas. Então eles podem ter me falado assim: você vai ficar com essa experiência, só essa experiência para você passar lá para a reflexão do canal, mas o resto não. O
que aconteceu aqui, com detalhes, você não pode passar para eles. Perfeito, uma opção. Segunda opção, quando eu volto para o meu corpo físico, muito provavelmente ali por volta de 5, 6 horas da manhã, tem a minha conexão do meu cérebro espiritual com o meu cérebro físico. Nesse momento podem se perder informações e pode também embaralhar informações. Tem também essa questão. Outra questão, quando eu acordo, eu vou narrar esse sonho, eu posso acrescentar algumas coisas diante das minhas memórias ou das minhas falsas memórias. Por isso que o sonho, relatar um sonho é muito complexo. Tem pessoas que chegam e falam assim, não, William, eu lembro 100% do sonho que eu tive, foi muito rico em detalhes. Perfeito, eu acredito, mas não são todos que você vai lembrar. Você pode até lembrar de muitos, você pode até lembrar com muitas riquezas de detalhes, mas não é a maioria. Isso não ocorre com todo mundo e ainda é assim na atualidade do planeta. E nós estamos entendendo aqui por quê. Por diversos fatores espirituais que ocorrem na Terra e nós também. Nosso próprio, de às vezes a gente está numa vibração. E aí, continuando aqui no capítulo, acentuei minhas observações, verificando que muitas pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. O que o André Luiz está falando aqui? Parecia que os espíritos que estavam chegando ali estavam bêbados. Sabe quando a pessoa consome muita bebida alcoólica e fica assim, caindo na rua, andando para lá, andando para cá? Todo mundo já deve ter visto essa cena aí. Os espíritos chegavam ali desta maneira, às vezes amparado pelos mentores. Imagina, né? Você chegando no plano espiritual, parece que você consumiu uma grande quantidade de bebida alcoólica. Eles estavam ali meio que tontos, sem saber aonde estavam, sendo amparados por mentores. E o Aniceto até fala que são como crianças. Mas por que ocorre isso? Quando nós estamos encarnados, estamos ligados ao corpo físico, a maioria de nós, ao sairmos deste corpo aqui, dessa prisão que nós estamos temporariamente, estamos presos. Prisão que eu falo não no mau sentido. Estamos temporariamente presos a esse corpo físico para o nosso trabalho na encarnação, na reencarnação. Quando nós saímos, a gente pode ter uma diferença vibracional e dá sim uma vertigem, ficarmos ali meio tontos, sem saber aonde estamos, porém o trabalho precisa continuar. Então a gente é carregado por esses mentores, claro que muito provavelmente eles sabem por que estão levando nós por alguma orientação. E Aniceto vai dizer aqui que é por causa dessa questão vibracional também. É como se houvesse uma muralha vibracional entre os encarnados e os desencarnados. E por que isso ocorre, pessoal? Por que nós temos o esquecimento do passado? Por que tem essa muralha vibracional? Porque nós precisamos focar na encarnação. Nós podemos e devemos estudar a espiritualidade. Devemos saber sobre o plano espiritual. Mas enquanto nós estamos no plano físico, se nós temos o esquecimento do passado, e se nem todos nós somos médiuns nem todos nós somos médiuns videntes, porque todos somos médiuns, assim como ensina Kardec, todos nós podemos perceber o plano espiritual, mas nem todos vão ter a oportunidade de ver um espírito como se fosse um encarnado na sua frente. Nem todos. Por que isso ainda é necessário no plano físico? Por diversos motivos. Alguns nós não sabemos, outros nós já temos informações do plano espiritual. Primeiro, que Deus não vai impor ainda religião a ninguém. Todos nós somos livres. Nós temos uma maturidade, seria como ferir a maturidade, a consciência daquela pessoa. Ele ou ela precisa passar por várias experiências corpóreas. Até falávamos no evangelho dessa semana que nós que já somos espíritas, espiritualistas, que já compreendemos a reencarnação, é porque nós precisamos dessa medicação mais forte agora, neste momento. Precisamos de tomar uma medicação na veia. Cresça rápido, vocês precisam. Somos ou temos mais oportunidade? Não. Eu sempre falo, o espírita tem mais responsabilidade, não facilidade,
Porque ao termos mais conhecimento, seremos também mais cobrados, obviamente que sim. Então, o esquecimento do passado também é necessário. Isso já foi dito aqui em diversos estudos no canal e em diversos palestrantes falam. O esquecimento do passado é como se fosse uma anestesia. Quando nós entramos na anestesia, nós não sabemos nem quem somos quando a gente recebe ali a anestesia. E quando a gente vai voltando da anestesia, a gente fica meio tonto, pode falar algumas besteiras, tanto que tem hoje em dia com a internet, né, tudo viraliza, tem alguns vídeos de algumas pessoas que estão voltando da anestesia, a pessoa fala coisa com coisa, ou quer comer alguma coisa, vai falando algumas questões ali meio tontas, e nós podemos correlacionar quando a gente se desprende do corpo físico e chega no plano espiritual. Por isso que a Aniceto até brinca aqui, parece que eles são crianças, olha, falando coisa com coisa, e a gente fica ali meio tonto, como se a gente tivesse tido uma anestesia mesmo. E estando aqui no corpo físico, essa anestesia é o esquecimento do passado. Muitos podem falar assim, William, mas eu sei quem eu fui na vida passada. Não duvido também. Às vezes você teve uma intuição, você teve um sonho, ou alguém, algum médium te falou, eu não duvido disso. Porém, você pode saber de uma, de duas, de três, até de 4 vidas passadas, mas você não sabe das suas 500 vidas passadas. Você não sabe várias coisas que você fez na vida. Nesta encarnação tem coisa que nós não lembramos mais? Imagine nas suas últimas 100 vidas. Então não nos é lícito lembrar por diversas questões. O filho que talvez está vindo aí para você, ou o filho que já chegou aí na sua casa, ele pode ter sido o inimigo do passado. Se não houver um esquecimento, como que você vai colocar no colo um bebezinho ali que fez algo tão ruim, tão negativo com você? Então é necessário. Então, Aniceto vai nos dizer aqui isso neste capítulo, justamente porque ele vai explicar a questão das paredes vibracionais que nós temos aqui na encarnação. E essas paredes são ocasionadas pelo esquecimento do passado. Então, só para finalizar esse tema, vamos dar um exemplo. Suponhamos que a minha mãe, numa outra reencarnação, venha para me dar um recado no plano espiritual. Eu sou levado até um núcleo espiritual, até um local que ela esteja, para que eu receba com mais nitidez aquela mensagem. Suponhamos que por ter sido a minha mãe, esse espírito que torce por mim, que ora por mim, que me ajudou na minha programação reencarnatória, me chame lá porque eu estou fazendo algo que não está tão legal para minha encarnação, que pode ter um prejuízo para mim ocupacional. E aí eu sou levado lá, mas eu não lembro que essa pessoa é a minha mãe na outra reencarnação, por algum motivo. Porque nós temos o esquecimento do passado. Uma coisa que nós temos que ficar bem atentos é que no desprendimento nós não vamos lembrar de ímpeto dos nossos parentes de outras reencarnações. Só que a nossa identidade no plano espiritual é o quê? A vibração. Isso eu falo sempre com vocês, então gravem isso. Quando vocês têm o desprendimento, você não vai reconhecer que aquele espírito é o seu pai, é o seu avô, é o seu primo, irmão, enfim, não. Mas vibracionalmente você vai identificar que aquela pessoa é uma pessoa muito querida por você em algum momento. Isso nós sentimos aqui na encarnação. Né? Às vezes nós chegamos no local de trabalho ou no centro espírita, enfim, a gente simpatiza com uma pessoa assim, de cara, como a gente fala, o olhar, a vibração, o jeito que a pessoa nos trata, há uma comunicação fluida, enfim, aquilo ali, há uma percepção. Isso também ocorre no plano espiritual, porque você dormindo aqui agora, você não... chegou um espírito aqui, pode ter sido a sua mãe. Pode, ela pode verbalizar isso para você, se for necessário, fui a sua mãe, fui seu pai na vida passada. Mas às vezes não. Você vai acordar com aquela sensação, nossa, veio um espírito aqui hoje falar comigo, que sensação gostosa. A gente até comenta assim, nós que somos espíritos, deve ter sido um amigo, um parente meu na outra vida, nossa, que energia boa. Pessoal, no plano espiritual a energia não mente. Quando nós aproximamos de alguém que nós amamos muito, essa energia é inegável.
Se é inegável aqui no plano físico, quando nós estamos perto de pessoas que nos querem bem, que nós queremos bem, imagina isso no plano espiritual, que é maximizado. Então, esse capítulo, o André Luiz está demonstrando ali o amor de uma neta por uma avó. Essa avó está ali naquele núcleo espiritual e a neta vai. A neta está sofrendo grandes problemas na Terra, está sofrendo perseguições de amigos que são falsos. Quem nunca teve nessas amizades, que na verdade não são amizades, são pessoas com algum tipo de interesse. E essa senhora solicita, muito provavelmente as duas numa ligação espiritual, ela solicita ali que a neta vá vê-la. No capítulo, André Luiz não deixa claro se a avó é a avó da atual encarnação da menina, mas pode ter sido de outras também. Mas suponhamos que seja dessa atual encarnação, que é o que eu acho aqui mais lógico. Então ele vai dizer assim, ó: a anciã de olhos brilhantes e gestos decididos abraçava-se a neta, que estava muito pálida, palidíssima, né? Ele coloca aqui. Então, Aniceto não fala, nem André Luiz aqui, se é nessa, né, da encarnação atual ou de outras, mas nós deduzimos que seja da atual. A menina chama Nieta e ela falou assim, a avó: não dês tamanha importância aos obstáculos, minha filha. Esquece os que te perseguem. A ninguém odeies. Pessoal, presta atenção na mensagem que ela está falando com ela. Conserve a tua paz espiritual acima de tudo. Sua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes, tranquilas, veremos em breve tempo que a serpente não tem vida própria. Ela é uma víbora de brinquedo a se quebrar como um vidro, pelo impulso de nossas mãos, pessoal. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não percas as sagradas oportunidades de testemunhar a compreensão de Jesus. Capítulo importante para lermos, com mensagens também bacanas. Só que o que nos interessa aqui, como que essa neta codificou essa mensagem ao chegar no corpo físico? E era essa curiosidade de André Luiz ali. Como assim? Ela ouviu quase uma mini palestra aqui, como ela vai codificar? Pessoal, olha a importância de nós estudarmos. Eu falo, até aqui no plano físico, vocês estão ouvindo esse estudo aqui, que o meu estudo varia entre 30 a 35 minutos. Se vocês acabarem de ouvir esse estudo e forem repetir exatamente o que eu falei, então acabou que eu ponho um gravador na frente de vocês e peço, repita o que eu falei. Muito provavelmente, se tiver passado até 1 hora, vocês vão conseguir reproduzir 80%, 90%, nunca 100%, porque cada um tem uma percepção psicológica, cognitiva. Se for passando alguns dias, vocês talvez vão conseguir reproduzir 70%, 60%, 50%. Assim é com os sonhos, numa atitude muito mais amplificada, porque tem a questão do cérebro espiritual entrando em conexão com o cérebro físico. Então imagine vocês recontando esse sonho. Olha o que acontece aqui. A menina vai acordar lá no plano físico, a Nieta, e ela lá no plano espiritual não respondeu nada. Só ficou com os olhos baixos, um pouco triste. E aí André Luiz faz a pergunta, a grande pergunta do capítulo. Ela vai lembrar integralmente da mensagem? E o Aniceto responde sorrindo. Claro que não, né? A avó é muito mais superior do que ela, que ainda é inferior. E examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca. Olha o que eu falei. A sinergia. Se eu encontro com alguém no plano espiritual que foi muito meu amigo ou um familiar que me amou muito, eu entro na sinergia dele e eu melhoro o meu campo vibracional. Eu fico feliz. Assim como se eu encontrar com alguém que eu amo na encarnação.
há uma elevação. Então, essa menina, a Nieta, ela vai acordar muito melhor do que quando ela foi dormir. Porque ela encontrou alguém que ela amou muito no plano físico ou no plano espiritual. Entre ambas há uma corrente magnética. A neta não vê esse ambiente aqui com precisão e nem ouve as palavras integralmente. Isso acontece. Quantas pessoas estão no centro espírita ouvindo uma palestra e não ouve a palestra inteira? Já dei esse exemplo aqui. Às vezes uma pessoa levanta para ir no banheiro, ou não percebe, ou esquece de ouvir alguma coisa, ou, perdão, ouve alguma coisa, mas esquece ao sair. Então, pessoal, olha a dificuldade. Por isso que eu falo que nós temos que ter muito cuidado em interpretação de sonhos. Vamos continuar. Não esqueçamos que o desprendimento do sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, não é mais de união espiritual que de percepções sensoriais propriamente dita. A jovem está recebendo consolações positivas, de espírito a espírito. Ela não se recordará despertando nos véus materiais mais grosseiros de tudo que aconteceu aqui. Enfim, resumindo, o que ela vai lembrar desse texto todo que nós lemos? Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente. Então, se a gente lembrar do ente querido, nós vamos falar. Ou iremos falar, sonhei com uma mulher, sonhei com um homem, sonhei com isso, sonhei com aquilo. Lembrará também que viu no sonho uma cobra ameaçadora, que logo se transformou numa serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos, para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conservará a lembrança agradável do aroma. E no fundo compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Olha aqui, pessoal, muito simples, ela reteve no pensamento a simbologia necessária que ela necessitava naquele momento, no grau evolutivo que ela se encontra. Então vamos reanalisar a mensagem aqui. O que a avó está falando com ela? Para ela ter cuidado, para ela não ficar impressionada com as pessoas que perseguem, né? Ou seja, para ela amar, para ela perdoar, que no final, se ela fizer isso, ela vai ter uma grande recompensa desse esforço. Isso foi codificado numa simples informação para ela. Ela viu a serpente, que são as ameaças, as pessoas que nos perseguem, os inimigos encarnados ou desencarnados, e ali era como se fosse uma cobra ameaçadora, que logo se transformou numa serpente de vidro. Dependendo da conotação, vira algo frágil. Dependendo da nossa fortaleza, se nós nos fortalecemos frente a esse inimigo, ele pode se tornar de vidro, a qualquer momento quebra. E é claro, por último, quando ele quebra, se transforma numa flor cheirosa. E ela, olha o que o Aniceto vai nos dizer aqui, que a mensagem completa vai para o inconsciente do sujeito. Então, quando nós desencarnarmos, ao acessarmos os nossos arquivos de memória, nós vamos ter esse complemento 100%. Então, ainda não estamos prontos para ter esses arquivos 100%. Então, conforme eu disse, se eu estou aqui fazendo essa palestra, esse estudo de 35 minutos, e vocês forem reproduzir aqui no plano físico, vocês não vão conseguir reproduzir 100%. Mesmo que seja um especialista em espiritismo, uma pessoa que já tenha lido o livro 30 vezes Os Mensageiros, ele não vai reproduzir da mesma forma que eu reproduzi. Nem eu vou conseguir reproduzir de outro palestrante. Podemos falar coisas parecidas, nunca iguais, nunca 100% iguais. Por isso, pessoal, eu quero chamar um alerta aqui para vocês sobre duas questões. Muito cuidado com essa questão de interpretação dos sonhos. São muitas questões delicadas. Então, às vezes, a pessoa fica ali, sonhei com rato, sonhei com dente, vai lá para a internet, pega esses livros, quer saber tudo. Muito cuidado, muita cautela. As informações necessárias, elas vão chegando. Vamos ter cuidado também para não nos angustiarmos, não ficarmos ansiosos. Termos cuidado também com os nossos irmãos médiuns, que às vezes nem faz por mal,
mas ficam aí na internet decifrando o sonho ou falando de todos os sonhos, porque nós estamos entendendo aqui no Espiritismo, olha a dificuldade. E aí o Vicente, ele vai falar assim: "Ah, me lembrei de Freud". Então esse capítulo nós vamos falar do Freud, que foi um dos grandes psiquiatra que estudou a questão dos sonhos e transformou em uma teoria psicanalítica e tal. Só que quando ele vai perguntar, ele percebe que o Aniceto não quis entrar muito no assunto do Freud. Ele só falou assim: Freud foi um grande colaborador para a ciência psicológica, para a psiquiatria. Ele trouxe uma nova revolução, e trouxe mesmo de fato, porque ele vai descobrir o inconsciente, ele vai trazer ali o estudo do inconsciente, do pré-consciente, enfim, não precisamos entrar aqui na teoria do Freud. Ele trouxe muitas questões dos sonhos relacionados também ao inconsciente, porém, olha o que ele vai dizer aqui. Foi um grande missionário da ciência, o Freud. No entanto, ele manteve-se como qualquer espírito encarnado, com muitas limitações, como eu e como você. Fez muito, mas não tudo. Repetindo, fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. Então, vou voltar naquele capítulo que André Luiz vê uma obra de arte no plano espiritual. E ele fala: olha, essa obra de arte parece muito com aquela que eu vi na Terra, só que muito melhor. E aí os espíritos falam: não, na verdade é da Terra, que é uma cópia do plano espiritual. Então, por exemplo, Freud pode ter tido uma visão da teoria dele antes de reencarnar e também do plano espiritual e ter materializado. Pessoal, ele vai conseguir materializar 100%? Não. Ainda não nos é possível. Imagine se conseguíssemos materializar o plano espiritual 100% na Terra. A Terra já seria um mundo feliz, o que ainda não é. Então, há certas limitações nos sonhos, no contato com o plano espiritual. E aí vocês podem falar e gerar uma dúvida, né? Até na mediunidade, William, quando há a incorporação, que o espírito vem nos falar algo, sim. Às vezes há travas do próprio médium e às vezes o próprio espírito não pode contar tudo. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com muitas revelações, porque nem tudo ainda nós podemos conhecer. O que nós já podemos saber e conhecer está vindo a cada momento e nós estamos tendo a oportunidade de estudar. Então, muito cuidado com essas interpretações de sonhos. Cuidado em que sentido? No modo de como esse sonho pode atrapalhar ou não o seu dia. Às vezes foi um sonho ruim, aí você acorda achando que já vai acontecer alguma coisa. Ah, é um sonho premonitório. Nem todos. Nem todos são sonhos premonitórios. Nem todos são sonhos de mensagem. Nem todas as informações são reais. Sim, tem pessoas que sonham e acontece. Eu já vi de fato isso acontecer. Mas mesmo essas pessoas têm os dias que os sonhos são simples sonhos. Ou simples memórias que eles vão trazendo ali de angústia. Por isso que nós temos que aprender a separar essas questões para que não nos leve à ansiedade, ao medo, à angústia. Lembrando que estudar espiritualidade é para nos acrescentar, para crescermos. Nós já estamos chegando aí a 38 minutos, eu já vou ir para a finalização. Uma dica que eu dou aí para vocês é a meditação, entrar em conexão também com seu consciente e inconsciente, estando no estado de vigília, acordado, por assim dizer. Uma mensagem também de Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos. Fazer uma autoanálise antes de dormir, das coisas que eu posso melhorar. Essa autoanálise também pode ser no processo meditativo, da sua conexão com o seu eu. A higiene do sono é importante para entrarmos melhor na noite de sono, com mais tranquilidade, evitar o uso excessivo de telas, pelo menos de 1, 2 horas antes de deitar. Se for ouvir músicas com conteúdos mais leves, músicas espiritualistas, enfim. E a prece tem que estar sempre junto conosco, antes de dormir, ao acordar, para nos ajudar a nos desprendermos e irmos ou a trabalho ou em conexão com esses espíritos que torcem por nós no plano espiritual para nos intuir
Quantos amigos, parentes do passado vêm durante a noite de sono? Nós vamos ver isso na obra do André Luiz, recheada desses relatos, que os espíritos vêm, implora, melhora, não faz mais isso, cuidado com aquilo. Aí nós acordamos, codificamos pelo cérebro físico e achamos que a interpretação é outra, porque buscamos em locais não confiáveis ou não acreditamos na nossa intuição, porque a intuição está aí. Lembra que o Aniceto falou? A mensagem está no seu inconsciente. É preciso que você ouça um pouco mais o seu inconsciente também, através da sua conexão com você mesmo. Se tiver muitos barulhos, falamos do silêncio aí no Evangelho, terminando com o silêncio, já que está vindo essa intuição para nós nessa semana. Se nós estivermos totalmente ligados somente nos barulhos, não vamos escutar essas informações que estão no nosso silêncio, que é no nosso inconsciente. Bom, a gente vai terminando por aqui, porque já ultrapassou aí um capítulo muito bom, muito grande. Eu sabia que esse capítulo iria ficar grande, porque o tema é muito profundo. Quero agradecer a você que chegou até aqui, pedindo que nos ajude a curtindo, compartilhando, comentando aí como foi sua experiência com o estudo. E para terminar, não haja dúvidas quanto a isso. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. Para finalizar com essa reflexão, o que o Aniceto está nos dizendo aqui? Assim como há núcleos de bondade e de amor que nos leva para esclarecimento, há também os locais de perversidade e de maldade. Quem lê o livro Libertação vai lembrar do que eu vou dizer aqui. Desses locais no plano espiritual, aonde se reúnem obsessores, espíritos que estão infelizmente querendo a vingança com a sede da maldade e levam esses espíritos que estão encarnados ali, que são comparsas dele no plano físico. É por isso que nós temos que ter essa atenção e também essa conscientização. Para onde nós estamos indo quando dormimos? Avalie o teor dos seus sonhos, mas com muita cautela, com muito bom senso, com muito amor também. Fiquem em paz, meus queridos. Até o próximo estudo.